Na aula de hoje nós vamos falar sobre funções sobrejetoras, injetoras e bijetoras. Então vem comigo que a aula de matemática vai começar! Então, como a gente viu e como eu falei com vocês, a gente vai começar agora o capítulo 9, que fica na parte 2 do livro de vocês, que chama Complemento sobre Funções, ok? E aí essa nossa primeira aula é para aprender a definir quando que uma função é sobrejetora, injetora ou bijetora. Então, vamos falar primeiro sobre as sobrejetoras. São aquelas que todo mundo do contradomínio vai estar ligado a alguém do domínio. Então, o que elas têm de especial? Lembra que quando a gente falou sobre função, podia sobrar gente aqui no contradomínio? Ou seja, a imagem, que é o conjunto dos elementos que estão ligados a alguém do domínio, ele não precisava ser todo mundo do contradomínio. Podia sobrar aqui uns carinhas aqui sem estar relacionados, lembra disso? Então, a função para ser sobrejetora não pode sobrar ninguém. Então, aqui eles deram um exemplo da função x² mais 1, que quando eu coloco estes, e ela vai indo de A em B, ou seja, o contradomínio é B, para ela ser sobrejetora, o que eu tenho que ter então? Todo mundo de B tem que ter alguém em A, que quando eu aplico essa função aqui, vai dar alguém, entendeu? Deu para entender? Então, vamos ver aqui, ó, o zero. Quando eu coloco zero, dá 1. Então, o 1 já está relacionado. Menos 1, quando eu coloco menos 1, ó, vai dar 1 ao quadrado mais 1, 2. Vai dar menos 1 ao quadrado, dá 1, que mais 1, 2. Então, ó, tá ligado no 2. O 1 vai dar a mesma coisa, vai dar 2. E o 2 vai dar 2 ao quadrado, que dá 4, mais 1, 5. Ó. Então, repara que todo mundo do contradomínio, que era o B, ele está relacionado com alguém do domínio. Ou seja, quando a imagem é igual ao contradomínio. Então, nós temos uma função sobrejetora. Deu para entender? Vamos ver mais. Agora, olhando no gráfico, o que significa a função ser sobrejetora? Vamos lá. Primeiro, eu vou olhar quem que é meu contradomínio, porque para poder analisar se vai ser sobrejetora ou não, eu preciso saber quem que é meu contradomínio para olhar se todo mundo daquele contradomínio está relacionado, ok? Então, vamos lá. O domínio é R, então, ou seja, vai ter quadrado de todo mundo, já que a lei de formação é f de x igual a x ao quadrado. Vai ter quadrado de todo mundo. Agora, quadrado de todo mundo vai dar nos reais positivos? Repara que como não tem asterisco, zero está contando. Então, e aí? Se eu pegar alguém dos reais positivos, eu vou conseguir encontrar alguém lá nos reais, tal que x ao quadrado deu ele? Vou. É só pegar o seguinte, se eu pegar qualquer número aqui nos reais positivos, qualquer número, na verdade os reais não negativos, né? Se eu pegar qualquer número aqui, se eu extrair a raiz quadrada dele e colocar ou mais ou menos, eu vou ter um número x que ao quadrado vai dar aquele valor. Então, por exemplo, se esse daqui for o 2 e esse daqui também for o 2, então, ó, esse for o menos 2 e esse for o 2, então na hora que eu elevo ao quadrado, vai dar 4, que está aqui. Então, eu consigo ter essa noção de que todo mundo que é real positivo vai ter alguém lá no domínio que vai estar ligado nele. Não vai sobrar ninguém sem ligar. Outra maneira de olhar aqui no gráfico é o seguinte. Quem que é o conjunto do contradomínio? São os reais não negativos. Então, ou seja, todo mundo que está aqui para cima e o zero. E aí eu olho no gráfico, todo mundo que está aqui para cima está ligado com alguém? Ó, todo mundo que está lá para cima no eixo Y está ligado com alguém? Tá, não tá? Então, todo mundo do contradomínio está relacionado com alguém do domínio, e aí eu tenho, então, que o contradomínio é igual à imagem. E, portanto, a gente tem uma função sobrejetora. Outro exemplo é esse daqui, ó. A gente tem uma função que vai dos reais sem o zero nos reais sem o zero, ou seja, o contradomínio são os reais sem o zero. Se eu for pegar, então, alguém tal que f de x é igual a 1 sobre x, então pega um y. Como que eu vou achar o x que deu origem a ele? Gente, pensa só, essa função é o inverso. 1 sobre x é o inverso de x. Então, se eu quero
o número que dá o inverso, é só eu pegar o inverso dele, porque o inverso do inverso dá aquele número. Deu para entender? Então, olha só, y é igual a 1 sobre x. Imagina que o x, que eu quero descobrir quem que dá y igual a 2. Então, eu vou substituir 2 aqui no lugar do f de x. Ó. 2 é igual a 1 sobre quanto? 2 vai ser igual a 1 sobre meio. Não é isso? Que é o inverso do x, que é o inverso do 2. Então, a gente consegue, qualquer número a gente consegue. Qual que seria o único número que a gente não ia conseguir fazer isso? O zero. Mas o zero, felizmente, está fora do meu contradomínio. Ou seja, todo mundo do contradomínio tem alguém lá no domínio que eu vou conseguir ligar. E isso também dá para ver pelo gráfico, porque se eu pegar todo mundo aqui, menos o y igual a zero, né? Porque no y igual a zero não vai estar ligado a ninguém. Mas se eu pegar tanto para cima do zero quanto para baixo do zero, eu sempre vou ter alguém aqui no gráfico da função. Então, isso me dá que a função é sobrejetora, beleza? Então, para definir e fechar esse conceito com chave de ouro, a gente tem que a função é sobrejetora quando para todo y pertencente a b existe ao menos um x pertencente a a, tal que f de x é igual a y. O que quer dizer, então, que a imagem da função é igual ao contradomínio. Isso é ser sobrejetora. Não está sobrando ninguém lá. Ó. Se eu pegar e fizer o conjunto A aqui e o conjunto B aqui, e eu tiver aqui os pontinhos, eu tenho certeza que eu vou conseguir que todo mundo desse daqui vai estar ligado em alguém daqui. Entendeu? Pode até ser 2. Mas todo mundo vai estar ligado. Isso é ser sobrejetora. Não pode sobrar ninguém aqui sozinho. Se sobrar, não é sobrejetora. Beleza? Vamos ver então agora o que é injetora. Injetora, a gente tem que eu vou ligar cada número do A a um único número do B. E este número do B só pode estar ligado a um único número do A. Então, o que não pode acontecer para ser injetora? Lembra que a gente falou que quando a gente tem funções, pode ocorrer, por exemplo, de dois números aqui estarem ligados a um único número aqui? Lembra que pode acontecer isso? Isso daqui é função, ok. Mas aí ela não vai ser injetora, porque para ser injetora, eu preciso que ele esteja ligado um a um. Então, cada um daqui vai estar ligado a um único de lá. Pode sobrar gente aqui para ser injetora? Pode sobrar gente aí para ser injetora. Então, a qualidade que tem que ter para ser injetora é assim, ó. 1 para 1, 1 para 1. Não pode ter dois daqui dando um só daqui, não. Beleza? Então, por exemplo, a função constante, ela não é injetora, porque todo mundo está dando 4, eu não tenho 1 a 1, ok? Veja só essa função aqui do 0, 1, 2, 3, no B igual a 1, 3, 5, 7, 9, definida pela lei de formação 2x mais 1. Então, eu tenho que, se eu colocar 0 aqui no lugar do x, dá 1. Se eu colocar 1 aqui no lugar do x, dá 3. Se eu colocar 2 no lugar do x, dá 5. Colocar 3 no lugar do x, vai dar 7. Lembra que 2x mais 1 é a fórmula dos números ímpares, né? Então, eu estou levando cada número aqui, natural, do 0, 1, 2, 3, aos primeiros 4 números ímpares. O 9 é ímpar? É, mas ele não está ligado porque não tem ninguém do domínio que vai dar ele. Beleza. Ele pode ficar sem ligado? Pode. Essa função aqui, no caso, ela não vai ser sobrejetora, ó, porque está sobrando alguém aqui, entendeu? Mas ela é injetora porque a gente tem cada um ligado a somente um. O número do CPF, mantido pela Receita Federal do Brasil, é único para cada indivíduo, ou seja, duas pessoas não podem ter o mesmo número. Portanto, a função cujo domínio são os inscritos nesse cadastro e o contradomínio são os possíveis números do CPF é uma função injetora. Repara que, se eu pegar qualquer número aleatório, vai ter alguém? Não, porque não tem essa quantidade toda de gente, de todos os números, né, com 11 algarismos que formam o CPF. Agora, se alguém tiver um CPF, nenhuma outra pode ter. Então, no caso, essa função aqui não seria sobrejetora, porque nem todos os números estão gastos com pessoas, vamos dizer assim, mas ela é injetora porque eu consigo que cada pessoa tenha apenas um único CPF. Não pode existir duas pessoas com um número de CPF, ok?
Vamos lá, então. Como que eu olho isso no gráfico, gente? Como que eu faço isso com a definição, né? Então, se eu tenho dois números diferentes no x, a função deles tem que dar diferente. E isso quer dizer que ela é injetora. Se eu pegar dois números e der igual, não é injetora. Por exemplo, a x ao quadrado. Se eu pego 2 e menos 2, não dá as duas 4? Então, já não é injetora. Então, se eu pego dois números diferentes, tem que dar duas saídas diferentes. Tem que dar dois f de x diferentes. Entendeu? Então, como que eu sei disso? Toda vez que eu traçar uma reta paralela ao eixo x, aqui no gráfico, eu tenho que encontrar apenas um ponto para ser injetora. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho essa função aqui, ó. Ela é injetora? Não, porque se eu traçar aqui, ó, paralela ao eixo x, eu encontro na função uma e duas vezes. Então, isso daqui não é injetora. Beleza? É sobrejetora? Depende. Quem que é o contradomínio? Se o contradomínio for os reais, ela não é sobrejetora, porque eu tenho aqui, ó, ninguém tá passando, eu não consigo ninguém com esse ponto aqui de y. Não tem nada aqui, não tem função aqui. Então, ela também não é sobrejetora se o contradomínio for os reais. Mas vamos supor que aqui eu tô no 2. E aí eu falo que o contradomínio são todos os números maiores ou iguais que 2. Aí, todos os números reais maiores ou iguais que 2. Então, aí, no caso, eu tenho uma função sobrejetora, porque todo mundo que é maior ou igual a 2 está ligado nessa função. Agora, a injetora é, nesse caso aqui? Não, porque eu tenho dois pontinhos ligados. Quando que eu tenho injetora? Quando eu faço essas linhas paralelas ao eixo x e eu encontro somente um ponto na função, tá? Nesse caso aqui, é injetora? Sim, é injetora. Cada número tem um único inverso, né? Se eu pegar um inverso de um número, vai dar naquele número. Então, não tem como um mesmo número ter dois inversos. Então, sim, ela é injetora, porque, ó, quando eu passar aqui a reta paralela ao eixo x, eu tenho sempre um ponto só, tá? Então, para fechar, então, a definição de injetora, se eu tiver x1 e x2 pertencente ao domínio, então, se esses dois forem diferentes, a função tem que ser diferente neles, ok? Então, o que não pode ter, só para deixar bem claro o que eu não posso ter para ser injetora, eu não posso ter isso daqui, ó, dois carinhas do domínio com um único ponto aqui, ó. Tá? Isso daqui não é injetora, é função, mas não é injetora. E aí, o que é bijetora? Bijetora, ó, bi, tá sendo os dois. Então, bijetora tem que ser sobrejetora e injetora. No caso aqui, ó, a gente tem essa função x mais 2 desse domínio para esse contradomínio. Não tá sobrando ninguém no B. Se não tá sobrando ninguém no B, ela é sobrejetora. E cada um do B só tá ligado a um do A. Então, ela é injetora. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. F de x igual a 2x, também vai ser, tenta aí fazer em casa, ver que isso daí vai ser, se você fizer 2x, 2x é o quê? Uma reta. A reta dá para ver claramente que ela é injetora e sobrejetora. E a mesma coisa também na f de x igual a 1 sobre x. Esse exemplo aqui é para te mostrar que tem algumas funções que não são nada, foi o que eu fiz lá para vocês, ó. Essa daqui, se o contradomínio, ó, é os reais, ela não é sobrejetora, porque esse carinha aqui, ó, menos 2, ó, ele tá sem ninguém. Então, ele tá sobrando lá no contradomínio, certo? A imagem não é igual ao contradomínio. A imagem são os números maiores ou iguais a menos 1. Tá vendo? A imagem vai ser daqui para cima, ó. Certo? E se a imagem é daqui para cima, então, o que eu tenho? Eu tenho que ela é diferente do contradomínio, porque o contradomínio são os reais. Se o contradomínio são os reais e a imagem é do menos 1 para cima, eu tenho, então, que ela não é sobrejetora. E por que ela não é bijetora? Ó, se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, eu vou encontrar dois pontos na função. Então, eu estou tendo que um número de y tem 2x que dá ele. Ó. No caso, ele até dá aqui, ó, o menos 1 e o 3, ó, que vão dar 3. Logo, essa função também não é injetora. Para mostrar, gente, que é injetora ou sobrejetora, eu preciso analisar todos os casos. Eu preciso mostrar que vai dar certo para todos os casos. Para mostrar que ela não é nem injetora nem sobrejetora, eu só preciso achar um contra-exemplo. Então, no caso aqui, mostrar que o 3 tem
dois elementos de x que dá 3, tal que f de x, né, dá 3, já é um contra-exemplo e já me mostra que ela não é injetora. Eu exibi aqui o menos 2, que não tem ninguém nenhum x que quando eu aplico na função vai dar menos 2, também já me mostra que essa função não é sobrejetora, já me dá um contra-exemplo, beleza? Agora aí, dá um pause, dá uma olhada aí nesse resumo, é muito bacana. Aqui tá falando quando que é função e quando que não é função, tá? E aí tá falando aqui por quê. Aqui tá falando quando que é sobrejetora, quando que é injetora, quando que é bijetora. Um exemplo aqui de como que faz o estudo do domínio. E com esse exemplo aqui de f de x igual a x mais 5 para o a e para essa imagem aqui, também está mostrando o que é domínio, o que é imagem, o que é contradomínio. Eu acho que ajuda bastante para vocês, viu? Um pause aí, dá uma olhada nesse resumo, nesse mapa mental. Na verdade, eu acho que isso é um resumo. Então tá bom, gente. Até a próxima. Tchau!